Alguém já disse que mergulhar é mais do que um esporte ou uma atividade de lazer. É um estado de espírito, um jeito de ser. O fato de sermos mergulhadores nos torna diferentes. Como mergulhadores, vemos e fazemos coisas que poucas pessoas conseguem imaginar, e menos ainda experimentar. Você está prestes a descobrir a verdadeira natureza do nosso planeta, o planeta Água, e como esse recurso precioso é importante para a nossa sobrevivência. A água cobre 3/4 do globo. Sem olhar o que está embaixo da superfície, não é possível entender realmente o que é o planeta Terra. Esperamos que a experiência seja tão especial para você quanto é para nós. Para enxergarmos embaixo d'água, nossos olhos precisam ter um espaço de ar na frente, exatamente como em terra. Por isso, usamos máscaras de mergulho. As máscaras criam um espaço de ar artificial e permitem que os olhos mantenham o foco. Porém, o uso de máscaras tem um efeito colateral que você provavelmente não previu. À medida que a luz atravessa as lentes da máscara, da água para o espaço com ar, ela se curva, um processo conhecido como refração. Isso cria um efeito ampliador e explica por que os objetos embaixo d'água parecem estar 25% mais próximos e ser 1/3 maiores do que em terra. Por isso, quando você tenta tocar algo que parece estar a seu alcance, pode descobrir que está um pouco além das suas mãos. À medida que a luz do sol penetra na água, esta absorve muito das suas cores. A cor vermelha é a primeira a ser absorvida, seguida do laranja, amarelo, verde e das outras cores do espectro. Em uma profundidade de 30 metros ou 100 pés, poucas cores permanecem, além de azul, cinza, preto e branco. É por isso que, mesmo durante o dia, os mergulhadores usam lanternas. Com elas, podemos ver como as cores do objeto pareceriam se ele estivesse mais próximo à superfície. As partículas suspensas, conhecidas como turbidez, não afetam somente a visibilidade, mas também podem impactar as cores embaixo d'água. Por exemplo, as algas encontradas em alguns corpos de água doce podem fazer com que tudo pareça bem esverdeado. Quanto maior a quantidade de matéria suspensa na água, mais rápida é a absorção de cores. Por esta razão, pode parecer que há menos cores em águas rasas e turvas do que em águas mais profundas e límpidas. O chamado mundo silencioso não tem nem um pouco de silêncio. Embaixo d'água, você ouvirá o som da sua própria respiração, as mordidas e os movimentos dos peixes se alimentando e os ruídos provocados pelos barcos nas proximidades. Assim como a luz, a propagação do som também é diferente embaixo d'água. Como a água é 800 vezes mais densa que o ar, nela o som viaja mais rápido e vai mais longe. Com que rapidez? Bem, embaixo d'água, o som se propaga 4 vezes mais rápido do que no ar. E a consequência disso é interessante. Em terra, conseguimos dizer de que direção o som está vindo, devido ao atraso minúsculo do som para chegar a um ouvido e outro. Embaixo d'água, o som chega aos nossos ouvidos quase que simultaneamente, o que dificulta identificar de onde ele vem. Isso pode criar problemas quando há um barco na superfície, pois é difícil dizer a que distância ele está e de que direção ele vem. O melhor a fazer quando estiver submerso e ouvir um barco é permanecer próximo ao fundo e não se aproximar da superfície até que o som desapareça completamente. Um dos principais desafios no ambiente subaquático
é você se manter aquecido. A água conduz o calor para fora do seu corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. É por isso que o ar na temperatura ambiente é confortável. No entanto, exatamente na mesma temperatura, a água nos parece fria. Como regra geral, embora seja difícil ficar aquecido demais embaixo d'água, é fácil sentir frio. Por essa razão, em águas abaixo de 30 graus centígrados, ou seja, 86 graus Fahrenheit, é preciso alguma forma de proteção térmica. E sejamos francos, a probabilidade de você se encontrar em águas tão aquecidas naturalmente é pequena. Em geral, os mergulhadores experientes usam pelo menos uma roupa molhada completa de 3 milímetros, seja qual for a temperatura da água. Os efeitos de sentir frio embaixo d'água vão além do desconforto. O frio pode afetar o bom senso, a coordenação e a resistência do corpo à doença de descompressão. Portanto, por que correr esses riscos quando é tão fácil vestir-se adequadamente? Mantenha-se aquecido e divirta-se! Uma das muitas diferenças do ambiente aquático é que embaixo d'água os animais não tendem a fugir de nós, como fazem em terra. Na verdade, enquanto conseguirem ficar fora do nosso alcance, a maioria dos animais subaquáticos ficará satisfeita em nos ignorar. Mergulhadores ameaçam bem mais as plantas e os animais subaquáticos do que o contrário. Por isso, devemos manter um comportamento responsável embaixo d'água. Isso inclui a atenção constante aos locais onde nossos braços, pernas, pés, nadadeiras e corpo estão. Não revolva silt nem sedimentos. Partículas suspensas dificultam a alimentação e a respiração de animais como os pólitos de coral. E assegure que você e o seu equipamento jamais entrem em contato com o solo, pois isso pode causar danos ambientais extensos. É importante entender que mesmo um toque leve em um pólipo de coral destrói a membrana protetora do organismo, o que causa danos permanentes. Assim, o controle da flutuabilidade é uma técnica essencial. Além de tornar o seu mergulho mais fácil e seguro, a capacidade de controlar a flutuabilidade o ajuda a evitar danos ao frágil ambiente subaquático. As regras e os regulamentos sobre mergulho autônomo, pesca de animais aquáticos e interação com mamíferos marinhos podem variar entre locais. Você é responsável por conhecê-los, obedecê-los e por apoiar os esforços de conservação locais. Em geral, o órgão local de gestão de santuários ou parques marinhos publica regras ou exige que operadores locais de mergulho lhe informem sobre elas. Em alguns destinos, os operadores de mergulho são obrigados a coletar taxas para apoiar o santuário ou parque marinho local. Lembre-se que o dinheiro é usado para tornar o mergulho mais prazeroso. Para consultas de regras conservacionistas que possam afetar a sua área, visite o Centro de Mergulho SDI local. As plantas e animais que vivem embaixo d'água têm muito mais a temer da nossa parte do que nós da parte deles. Ainda assim, lesões causadas pela vida aquática podem ocorrer, em geral, devido ao descuido do mergulhador. A maioria dos ferimentos ocorre por arranhões em saliências pontiagudas de corais ou em beiradas enferrujadas de naufrágios. As escoriações resultantes apresentam alto risco de infecção. O contato com corais pode causar ferimentos em você, mas o pior é que destrói o coral. Proteção contra a exposição, bom controle de flutuabilidade e atenção constante podem ajudar a protegê-lo de escoriações. Alguns animais aquáticos possuem células urticantes chamadas neumatocistos, que produzem toxinas. Quando tocadas, podem causar sintomas de erupção, queimadura leve e choque anafilático, ou até paralisia. Como nas escoriações, você pode evitar queimaduras de animais usando proteção completa contra a exposição e não tocando em nada.
Alguns animais, como o peixe-escorpião e o peixe-leão, têm espinhos venenosos. Mas lembre-se que esses animais não conseguem subir e atacar você. Para ser ferido, é preciso que você seja o agressor e toque neles primeiro. Ironicamente, o ferimento causado por vida aquática mais temido pelos novos mergulhadores quase nunca acontece. Ao contrário do que você viu e ouviu, tubarões, barracudas, enguias e outros predadores marinhos praticamente não têm interesse em nos morder. As raras ocasiões em que esses animais mordem mergulhadores são quase sempre consequência de defesa ou de identificação equivocada. Evitar ferimentos desse tipo é incrivelmente fácil. Não encurrale, agarre nem ameace nenhum animal aquático. Não tente alimentar peixes nem outros animais. Não ponha as mãos em orifícios de rochas ou corais sem saber o conteúdo. Um orifício talvez seja a moradia de alguém. Por fim, evite joias lustrosas ou roupas folgadas, que o animal míope confunda com peixe em movimento. A maioria de nós se lembra de ter lido sobre Arquimedes, o famoso matemático grego. Foi Arquimedes que propôs que um objeto parcial ou completamente imerso na água flutua devido a uma força igual ao peso da água que ele desloca. Vejamos. Objetos parcial ou completamente imersos em água? Espera um pouco. Como mergulhadores, nós somos esses objetos. O que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes é algo que nos afeta sempre que entramos na água. Os 3 estados de flutuabilidade interessam aos mergulhadores: positivo, negativo e neutro. Um objeto como um barco de mergulho, que é relativamente oco e desloca muito mais água do que pesa, flutua, e sua flutuabilidade é dita positiva. Um objeto pesado e denso, como um lastro de chumbo, desloca muito menos água do que pesa. Ele afunda e sua flutuabilidade é negativa. Por outro lado, um objeto como um submarino pode ser projetado para deslocar exatamente o seu próprio peso em água. Nem flutua, nem afunda, e sua flutuabilidade é neutra. No mergulho, há situações em que buscamos um desses 3 estados diferentes de flutuabilidade. Por exemplo, durante o descanso ou o nado na superfície, queremos flutuabilidade positiva, para não precisar de esforço para permanecer lá. Ao iniciarmos a descida, queremos flutuabilidade levemente negativa para não termos dificuldade de descer. Na maior parte do tempo, nós mergulhadores queremos flutuabilidade neutra. Com flutuabilidade neutra, pairamos sem movimento em qualquer profundidade. Também possibilita que nademos embaixo d'água com o mínimo esforço possível. Além de tornar o mergulho mais fácil, seguro e agradável, a flutuabilidade neutra ajuda a evitar o contato com o solo e, portanto, a proteger o frágil ambiente subaquático. Na seção de equipamentos de mergulho, você aprenderá mais sobre o controle da flutuabilidade na superfície e embaixo d'água. Na seção Técnicas de mergulho, veremos práticas como lastreamento adequado, uso do BC e controle da respiração, que nos permite chegar à flutuabilidade que quisermos. Há algo mais a saber sobre física que determina o controle da flutuabilidade. Como a água salgada contém mais minerais dissolvidos, pesa cerca de 2,5% mais do que o mesmo volume de água doce. Por isso, a flutuabilidade dos objetos é maior na água salgada do que na doce. Isso também explica por que é preciso usar mais lastro para atingir flutuabilidade neutra na água salgada do que na água doce. A chave para entender a pressão é saber que pressão é peso. Por exemplo, se pedir que um hipopótamo sente-se em cima de você, seu corpo estará sujeito à pressão igual ao peso de um hipopótamo.
Ao nível do mar, nossos corpos estão sujeitos a uma pressão igual ao peso do ar acima de nós. E quanto ela é? Se você tomasse uma coluna de ar como 1 cm², que fosse desde o nível do mar até a parte mais alta da atmosfera, ela pesaria 1 kg. Uma coluna de ar similar, com um corte transversal de 1 polegada quadrada, pesaria pouco menos que 15 libras. Isso significa que, ao nível do mar, a superfície do nosso corpo está sujeita a uma pressão atmosférica igual a 1 kg/cm², ou pouco menos de 15 libras por polegada quadrada. A essa quantidade de pressão denominamos 1 bar ou uma atmosfera. Não é preciso ser um gênio em matemática para perceber que, quando multiplicamos pela área da superfície dos nossos corpos, esses valores equivalem a várias toneladas de pressão, ou seja, um hipopótamo gigante. Então, por que essa quantidade imensa de pressão não nos causa dores horríveis ou esmaga nossos corpos como se fossem cascas de ovos? Porque o corpo é composto principalmente de sólidos e líquidos que relativamente não podem ser comprimidos. Esses sólidos e líquidos transmitem pressão uniformemente. Isso quer dizer que os tecidos do corpo humano são pressurizados previamente ao nível do mar, a uma pressão de 1 bar ou uma atmosfera. Também significa que há um estado de equilíbrio entre os nossos corpos e a pressão ao redor deles, que chamamos pressão ambiente. Enquanto essa pressão permanecer em equilíbrio, não sentiremos nada. O corpo humano também contém várias cavidades aéreas, como os pulmões ou os seios da face. Enquanto essas cavidades estiverem cheias de ar na pressão ambiente, não sofrerão efeitos adversos. Por sinal, isso ajuda a explicar como funciona o equipamento de mergulho. Ao permitir respirar o ar na pressão ambiente em qualquer profundidade, o equipamento possibilita a respiração subaquática sem esforço, como na superfície. Quando nos aventuramos embaixo d'água, nossos corpos estão sujeitos não apenas ao peso do ar acima de nós, mas também ao da água. A água é cerca de 800 vezes mais densa que o ar, e seu peso é significativamente maior. Na verdade, uma coluna de água de 10 metros de altura, ou 33 pés, tem peso igual a uma coluna de ar com o mesmo corte transversal e que se estenda até os pontos mais altos da atmosfera. Por essa razão, quando você estiver a apenas 10 metros ou 33 pés abaixo da superfície, a pressão ambiente será o dobro. Quando você chegar a 20 metros ou 66 pés, a pressão terá triplicado. E quando atingir 30 metros ou 100 pés, a pressão será 4 vezes maior do que na superfície. Repetindo, enquanto conseguirmos manter a pressão dentro das cavidades aéreas do corpo igual à da água que nos cerca, não sofreremos efeitos adversos causados por esse aumento enorme de pressão. Aliás, assim como o corpo tende a não sentir a pressão da atmosfera sobre nós quando estamos ao nível do mar, ele não sentirá a pressão da água quando esta for 2, 3 ou 4 vezes maior. Como mergulhadores, estamos menos preocupados com a quantidade de pressão que nos cerca do que com seu efeito sobre fatores como volume e densidade. Vamos dar um exemplo para esclarecer melhor a relação entre pressão, volume e densidade. Neste exemplo, usaremos um copo de cabeça para baixo que está cheio do ar da superfície. Ao nível do mar, a pressão dentro do copo é igual àquela do ar que cerca o copo, ou seja, 1 bar ou uma atmosfera. Diremos que o volume de ar dentro do copo é 1 litro. Por fim, atribuiremos às moléculas de ar dentro do copo um fator de densidade igual a 1. Vamos ver o que acontece quando levamos o copo a uma profundidade de 10 metros ou 33 pés. Nessa profundidade, a pressão ambiente ou ao redor corresponde a 2 bar ou 2 atmosferas, o dobro do que era ao nível do mar. O ar dentro do copo foi comprimido à metade do que era na superfície, demonstrando uma relação inversa entre pressão e volume.
É importante entender que, embora o volume tenha mudado, a quantidade de moléculas de ar não mudou. Elas simplesmente estão comprimidas 2 vezes mais do que antes. Vamos ver agora o que ocorre quando descemos a uma profundidade de 20 metros ou 66 pés. Nessa profundidade, a pressão ambiente é 3 vezes maior do que na superfície. Agora, o volume é igual a 1/3 do que era no início e a densidade das moléculas de ar é 3 vezes maior do que no começo. Nesse ponto, você já percebeu o que acontecerá se levarmos o copo até 30 metros ou 100 pés, que é o limite de profundidade recomendado para o mergulho esportivo. Nessa profundidade, a pressão ambiente é 4 vezes maior do que na superfície. O volume de ar dentro do copo será comprimido a 1/4 do que era ao nível do mar. E, como esperado, as moléculas de ar nesse espaço pequeno estão 4 vezes mais próximas umas das outras do que estavam no princípio. No seu material de estudo, há um gráfico que resume as informações que acabamos de mencionar. Você deve estudar esse gráfico, não tanto para memorizá-lo, mas para conseguir recriá-lo seguindo a lógica em que ele se baseia. Nós, mergulhadores, somos impactados pela relação entre pressão, volume e densidade de várias maneiras, que abordaremos nas sessões adiante. Um fator impactado diretamente pelo aumento da densidade do ar que respiramos é o consumo de ar. Por exemplo, a uma profundidade de 10 metros ou 33 pés, o ar que respiramos no cilindro de mergulho é 2 vezes mais denso do que seria na superfície. Isso quer dizer que nessa profundidade consumiremos ar 2 vezes mais rápido. A uma profundidade de 20 metros ou 66 pés, consumiremos ar 3 vezes mais rápido. E a 30 metros ou 100 pés, consumiremos ar 4 vezes mais rápido do que na superfície. Vejamos de outra perspectiva. A duração de um cilindro embaixo d'água depende de vários fatores, como o tamanho do cilindro e a taxa respiratória. No entanto, se mantivermos todos os outros fatores iguais, um cilindro de mergulho que normalmente duraria 1 hora na superfície durará apenas 30 minutos a uma profundidade de 10 metros ou 33 pés. O mesmo cilindro durará apenas 20 minutos a uma profundidade de 20 metros ou 66 pés e somente 15 minutos a uma profundidade de 30 metros ou 100 pés. Você já sabe que em águas rasas, a incidência da luz solar é maior e as cores são mais vibrantes e naturais. Agora, você percebe que há outro benefício bem prático para ficar em águas o mais rasas possível. Seu ar dura mais. Nas sessões seguintes, você conhecerá 2 limitações adicionais associadas a mergulhos mais profundos. Por enquanto, é suficiente saber que o melhor é ficar no raso sempre que possível. Conforto e ajustes são fatores importantes na seleção de praticamente qualquer equipamento de mergulho. Porém, para um determinado grupo de itens, o conforto e o ajuste são tão importantes que a maioria dos instrutores de mergulho considera que você deve ter os seus próprios itens em vez de tentar emprestar ou alugar itens do tamanho, formato e estilo certos. Esses itens incluem a máscara, o snorkel, um par de nadadeiras ajustáveis e a bota de neoprene para mergulho. Outro item importante para o seu conforto pessoal e no qual o ajuste é fundamental é a sua roupa de proteção com os respectivos acessórios. Esses são os itens que abordaremos nesta sessão. Como discutimos antes, a máscara deixa que você enxergue embaixo d'água porque o espaço de ar que cria na frente dos olhos permite que eles foquem. Praticamente qualquer máscara que você selecionar para o mergulho autônomo integrará várias características, inclusive uma saia de silicone macio que incorpora uma saia interna secundária para ajudar a garantir melhor vedação. Uma armação que une a saia a uma ou mais lentes de vidro temperado
embora algumas das máscaras mais novas já não tenham armação. Fivelas especiais que permitem a você ajustar o comprimento da tira adequadamente e uma cavidade de fácil acesso para o nariz que deixa você apertar o nariz para equalizar a pressão nos seus ouvidos. A característica mais importante em uma máscara é que sirva bem em você. Para garantir que a máscara se ajusta perfeitamente a você, primeiro olhe para cima, afaste os cabelos e deixe que a máscara assente no seu rosto. O contato da saia com o rosto deve ser uniforme na volta inteira. Agora, respire pelo nariz e prenda a respiração. A máscara deve permanecer firme no lugar e você não deve ouvir nenhum som do ar escapando. A máscara só deve se soltar quando você exalar. Outra característica desejável nas máscaras é um amplo campo de visão. Há duas formas de obter isso. Uma é a incorporação de pequenas janelas laterais na armação da máscara. A outra é a utilização de lente ampla e próxima ao rosto. Esse tipo é conhecido como máscara de baixo volume. Ela tem os benefícios adicionais de provocar pouca resistência, ser leve e, caso inundada, ser fácil de esvaziar. Qual é o melhor estilo para você? Bem, isso é algo que só você pode determinar se experimentar várias máscaras e avaliar qual atende melhor às suas necessidades. Uma opção desejável em qualquer máscara é uma tira substituível feita de espuma de neoprene, o mesmo material usado em roupas molhadas. Ela facilita a colocação da máscara e não puxa tanto os cabelos compridos. Digamos que você normalmente usa óculos ou lentes de contato. O que deve fazer quando mergulhar? Vários mergulhadores que usam lentes de contato gás permeáveis em terra continuam a usá-las embaixo d'água. Se decidir fazer isso, é importante lembrar de fechar os olhos caso a água entre acidentalmente na máscara. Do contrário, você corre o risco de perder as lentes de contato. Se essa não for uma opção para você, consulte o Centro de Mergulho SDI sobre a possibilidade de instalar lentes com a sua prescrição médica na máscara. Sempre transporte e guarde a máscara na caixa protetora. Se a máscara não vem com essa caixa, é possível comprar uma caixa separadamente. Invista também em um pequeno frasco de solução desembaçadora para ajudar a evitar que a máscara fique embaçada durante o mergulho. Antes de usar a máscara pela primeira vez, limpe a parte interna completamente para remover a camada protetora aplicada à lente durante o processo de fabricação. Se você não fizer isso, a solução desembaçadora não será eficaz. Utilize um produto não abrasivo como detergente de cozinha e bastante água quente. Esse processo pode levar de 3 a 5 minutos ou mais. Você saberá que a sua máscara está oficialmente limpa quando seus dedos fizerem um ruído agudo e alto ao manusearem a superfície da lente. O truque é aplicar a solução desembaçadora enquanto a lente ainda está seca. É preciso apenas uma quantidade pequena, mas você deve usar os dedos para aplicá-la em toda a superfície da lente. Após aplicar a solução desembaçadora, enxague a máscara levemente para remover o excesso. Depois disso, mantenha o interior da máscara o mais seco possível para evitar eliminar a solução desembaçadora restante acidentalmente. O snorkel permite ver o que está acontecendo embaixo enquanto você descansa ou nada na superfície, sem ter que usar ar do seu cilindro de mergulho autônomo. O snorkel é um item que todo mergulhador autônomo deve ter e saber usar, pelo menos para nadar com snorkel entre mergulhos autônomos. Os snorkels usados pela maioria dos mergulhadores têm certas características. Por exemplo, a extremidade da maior parte dos snorkels é equipada com algum tipo de defletor projetado para ajudar a manter a água fora do equipamento e reduzir a quantidade de água enviada para o tubo durante os mergulhos livres. Alguns snorkels são equipados com válvulas secas especiais, que mantêm a água fora do snorkel durante mergulhos livres. Uma característica essencial em qualquer snorkel
é a sua presilha, criada para fixar o snorkel do lado esquerdo da máscara. Mergulhadores autônomos usam o snorkel no lado esquerdo para que ele não interfira com o segundo estágio do regulador, que fica à direita. É comum fixar o snorkel próximo à parte posterior da tira da máscara. Assim, quando você olhar para baixo, o snorkel ficará na vertical. Alguns snorkels são equipados com um bocal flexível. Isso ajuda a afastar o bocal quando o snorkel não estiver sendo usado, para que não interfira com o segundo estágio do regulador. Atualmente, quase todos os snorkels vêm com uma válvula unidirecional na base. No mergulho livre, é normal que o tubo do snorkel se encha de água. Ao retornar à superfície, a gravidade fará com que uma boa parte dessa água seja escoada pela válvula unidirecional. Isso reduz quase metade da água que você precisará esvaziar do snorkel antes de voltar a respirar. Muitos mergulhadores preferem não usar o snorkel fixado na máscara devido à resistência e à distração criadas pelo snorkel. Uma opção é levar um snorkel dobrável sempre com você, sem que necessariamente esteja fixado à máscara. As nadadeiras têm um papel importante ao permitir que você se movimente embaixo d'água de forma eficiente e com o mínimo esforço. Basicamente, elas são fornecidas em dois estilos: fechadas e ajustáveis. A nadadeira fechada é chamada assim porque tem uma forma fechada que cerca todo o seu pé. Talvez você já tenha um par de nadadeiras fechadas que comprou para nadar com snorkel em águas aquecidas. As nadadeiras fechadas se adequam bem a isso devido à flexibilidade e facilidade de uso. Porém, quando se trata de mergulho autônomo, as nadadeiras fechadas têm limitações importantes. Exceto pelas mais caras, as nadadeiras fechadas têm tamanho e rigidez suficientes para vencer a resistência adicional criada pelo equipamento de mergulho ou para você manter o ritmo dos outros mergulhadores. Como foram criadas para uso sobre pés descalços, as nadadeiras fechadas não fornecem proteção térmica adequada em águas com temperatura inferior a 20 graus centígrados ou 68 graus Fahrenheit. Finalmente, embora as nadadeiras fechadas sirvam para mergulhos embarcados em águas aquecidas e você veja vários dive masters em resorts usarem nadadeiras fechadas de alta qualidade para esse fim, elas não oferecem a proteção adequada para mergulhar de praias rochosas ou de superfícies ásperas e irregulares. Nadadeiras ajustáveis, para usar com botas de neoprene, são melhores para a maioria dos mergulhadores. Ao mergulhar com nadadeiras ajustáveis, as botas de neoprene para mergulho proporcionam proteção contra frio, objetos cortantes ou superfícies ásperas e irregulares. As nadadeiras oferecem a propulsão necessária. A maioria das nadadeiras ajustáveis é adequada ao mergulho autônomo, mas é importante ficar atento a algumas características que fazem você decidir por um par. O conjunto de tira e fivela permitem que você prenda a nadadeira, puxando as pontas das tiras ou remova-a por meio do mecanismo de liberação rápida. Ao escolher as nadadeiras, verifique se consegue prendê-las e removê-las facilmente. Alguns mergulhadores preferem o conforto adicional proporcionado por tiras de mola de aço inoxidável. Elas são padrão em algumas nadadeiras e também estão disponíveis para outras como acessório. As nadadeiras de melhor qualidade incorporam alguma forma de tecnologia de aprimoramento de pala, criada para proporcionar mais propulsão com menos esforço. Essas tecnologias variam desde passagens de ar especiais e painéis flexíveis a palas com desenho que emula a cauda de um animal marinho. Entre as formas mais comuns de tecnologia de aprimoramento de pala está a conhecida como nadadeira propulsora ou bipartida. Ela funciona principalmente porque permite uma porcentagem maior da área da pala formar um ângulo oblíquo com a água. Você deve comprar as botas de neoprene para mergulho e as nadadeiras ao mesmo tempo. Selecione as botas primeiro, com base em fatores como conforto e ajuste.
Depois que escolher as botas, experimente várias nadadeiras sobre elas. Assim como as botas, as nadadeiras devem ser justas, mas não apertadas. Proteja o investimento em máscara, snorkel, botas de neoprene e nadadeiras ajustáveis. Transporte e armazene os itens em um recipiente adequado. Uma boa escolha é uma sacola ou mochila de nylon mesh, que pode ser suficiente para acomodar não só a máscara e nadadeiras, mas o BC, o regulador e uma roupa molhada leve. Enquanto aprende a mergulhar, você pode usar a sacola para levar e trazer a máscara e as nadadeiras da piscina com segurança. Depois, quando viajar, você pode usar a mesma sacola para transportar todo o seu equipamento de mergulho do hotel ao barco de mergulho. Na última parte desta sessão, discutiremos várias sacolas para equipamentos e como usá-las como um sistema integrado para transportar, armazenar e proteger seu equipamento de mergulho. Montar corretamente a sua unidade de mergulho autônomo é uma das principais técnicas que você precisa dominar. Entretanto, antes de falarmos sobre isso, precisaremos dedicar 1 minuto a discutir a segurança do cilindro de mergulho autônomo. Quando abastecido, o cilindro de mergulho autônomo contém energia explosiva suficiente para levantar um carro de bombeiros 1 metro do chão. Se o cilindro de mergulho autônomo for derrubado ou cair por acidente, a válvula poderá ser seriamente danificada. Quando visitar o centro de mergulho SDI, provavelmente você verá vários cilindros em pé. Porém, talvez você não note que esses cilindros quase sempre estão em um canto ou encostados em uma parede com outros cilindros, onde a chance de que caiam é pequena. Um lugar onde você não verá cilindros em pé e negligenciados é nos barcos de mergulho. Em vez disso, você verá cilindros adequadamente posicionados, em segurança, em suportes de armazenamento especiais, ou, se não for assim, deitados no deck e com bloqueios para que não rolem. Um hábito que você deve desenvolver logo é nunca deixar um cilindro em pé sem vigiá-lo. Se precisar se afastar do cilindro, deite-o. Se você já tiver montado a sua unidade de mergulho autônomo, deite-a de forma que os equipamentos fiquem por cima, para que não sejam danificados pelo tanque. Antes de começar, se tiver oportunidade, mergulhe a tira do cilindro na água. Isso fará com que a tira estique e reduzirá a probabilidade de que o tanque escorregue acidentalmente. Nas válvulas estilo yoke, examine o O-ring da válvula. Ele deve ter uma aparência lisa e lustrosa. Não deve estar ressecado, trincado, rasgado, cortado nem danificado. Antes de mergulhar, substitua O-rings gastos ou danificados. Para iniciar, posicione o cilindro de forma que o orifício da válvula não esteja direcionado para você. Com isso, as mangueiras do segundo estágio estarão à sua direita e os instrumentos e a mangueira infladora de baixa pressão estarão à esquerda. Depois, passe a tira do cilindro no colete equilibrador sobre o cilindro e deslize-a até o local adequado. O colete equilibrador deve estar do mesmo lado do cilindro que o orifício da válvula. Pressione o BC para que a parte superior do ombro esteja na mesma altura que a válvula do tanque. Depois, confirme que o cilindro está baixo bastante para o regulador não bater na sua cabeça, mas alto o bastante para conseguir acessar as duas mangueiras de segundo estágio. Se necessário, nesse momento você pode levantar ou abaixar o cilindro e tomar nota dessa posição para utilização futura. Para fixar o colete equilibrador no lugar firmemente, puxe a tira do cilindro o máximo que puder. Em seguida, afivele a tira do cilindro até a metade e insira a ponta da tira através da ponta da fivela. Depois disso, termine de travar a fivela da tira. Você deve sentir e ouvir o travamento da fivela. Por fim, puxe a tira do cilindro para cima e para baixo, para confirmar que está o mais apertada possível. Remova a tampa do primeiro estágio. Direcione o regulador para que os segundos estágios fiquem à direita e os instrumentos e a mangueira infladora do colete equilibrador fiquem à esquerda.
Posicione o primeiro estágio para que a sua entrada aponte diretamente para a saída da válvula do cilindro. Combine as duas aberturas e depois gire o controle do yoke, ou conector DIN, o máximo que puder, utilizando o polegar e mais um dedo. Antes de continuar, conecte a mangueira infladora de baixa pressão ao inflador rápido do BC. Antes de ligar o ar, pegue o manômetro submersível e direcione-o para baixo e distante de você ou de qualquer outra pessoa. Quando estiver pronto, ligue o ar completamente. Agora, verifique se o manômetro marca que o cilindro tem ar suficiente para o mergulho planejado. Em seguida, respire várias vezes dos dois estágios para confirmar que estejam funcionando adequadamente. Quando o fizer, observe o manômetro. A pressão não deve cair nem flutuar de forma alguma enquanto você respira. Se ainda não o fez, fixe a fonte alternativa de ar de segundo estágio com uma presilha apropriada e prenda o console de instrumentos ou o manômetro a uma das meias argolas para acessórios, para que não pendam livremente. Antes de entrar na água, você e o seu dupla devem fazer a verificação ABC. Isso ajuda a garantir que os 3 componentes do equipamento principais para sua segurança e saúde estão funcionando e prontos para entrar na água. O A da lista de verificação significa ar. Você precisa confirmar que o ar do seu dupla está ligado e ele deve fazer o mesmo para você. Lembre-se de que, de vez em quando, os mergulhadores confundem esquerda e direita e, sem querer, desligam o ar do dupla em vez de ligar. Portanto, como respaldo, sempre respire várias vezes com o seu regulador enquanto observa o manômetro. A pressão não deve flutuar enquanto você respira, nem deve cair cada vez que você respirar. Se isso ocorrer, você precisará parar e o seu dupla precisará confirmar que o seu ar está ligado completamente na direção certa. O B da lista de verificação significa BC. Como regra geral, antes de você entrar na água, o seu BC deve estar parcialmente inflado. Pelo menos você deve verificar que os controles da inflagem e desinflagem estão funcionando corretamente. O C da lista de verificação significa computador. Confirme que o seu está ativado, que a bateria não está fraca e, se usar uma mistura de gases que não seja ar, que a configuração do PO2 está correta. Cobriremos o último ponto em mais detalhes no curso de mergulhador Nitrox. Nesse momento, você estará pronto para colocar o restante do equipamento e entrar na água. Mesmo as máscaras perfeitamente ajustadas ficarão cheias de água de vez em quando. Felizmente, há um método simples para remover qualquer quantidade de água que entra na sua máscara, sem que você tenha que ir à superfície. Se você entende como o ar, bombeado em um copo submerso invertido, desloca o líquido dentro do copo, compreende o funcionamento desse método. Para praticar essa técnica, você precisa começar com uma máscara parcial ou completamente cheia. O jeito mais fácil de conseguir isso é colocar um dedo embaixo da saia na parte superior da máscara. Em seguida, pressione com uma ou com as 2 mãos a parte superior da armação da máscara. Isso cria uma vedação ao longo da parte superior e das laterais da máscara, de forma que a água somente possa sair pela parte inferior. Enquanto continua pressionando a parte superior da máscara, comece a expirar um fluxo constante de bolhas pelo nariz. Se precisar de mais uma respiração para eliminar toda a água da máscara, não há problema. Utilize todo o ar necessário. Antes da última expiração para esvaziar a máscara completamente, olhe para cima. Assim, a parte inferior da saia da máscara será o ponto mais baixo e isso ajudará você a eliminar toda a água. Como observação final, se você é usuário de lentes de contato, feche os olhos sempre que houver água na sua máscara. Com isso, você evitará perder as lentes acidentalmente.
Como parte desse curso, você aprenderá como lidar com um dupla cansado demais para nadar ou afetado por cãibras nas pernas. Se estiver na superfície, lembre-se de que a primeira regra é estabelecer flutuabilidade positiva. Se o seu dupla não conseguiu fazer isso, você pode ajudá-lo. Aproxime-se por trás e infle o BC dele com um inflador rápido ou oralmente. Uma das maneiras mais fáceis de rebocar um mergulhador cansado é utilizar o chamado reboque pelo tanque. Para isso, basta segurar a válvula do tanque do seu dupla, inclinar-se para trás e bater as pernas. A única desvantagem é que o dupla não conseguirá ver você. Se não puder rebocar pelo tanque, o reboque pelas nadadeiras. Coloque as nadadeiras do dupla nos seus ombros, incline-se para frente e bata as pernas. Isso permite manter o contato visual, o que pode reconfortar o seu dupla. Uma cãibra na perna é algo que você provavelmente conseguirá resolver sozinho. Tudo o que precisa fazer é segurar a ponta da nadadeira e puxá-la em direção a você para alongar o músculo afetado. Uma massagem na panturrilha também pode ajudar. Se por alguma razão tiver dificuldade para segurar ou puxar a ponta da nadadeira, seu dupla poderá ajudá-lo. Cãibras na perna são mais frequentes na superfície. Felizmente, as mesmas técnicas que funcionam embaixo d'água funcionam também na superfície. Assim como tantos problemas potenciais, o melhor modo de tratar cãibras é evitá-las. Procure não fazer nados longos na superfície. Desacelere, pause com frequência, mude a pernada periodicamente e, principalmente, mantenha-se hidratado. A desidratação é uma das principais causas de cãibras. Mergulhar em equipe, com um ou dois outros mergulhadores, não apenas torna o mergulho mais seguro, mas também mais divertido. Por essa razão, o sistema de duplas é considerado um componente tão essencial ao mergulho recreativo. Para que o sistema de duplas funcione, há vários requisitos que vocês precisam cumprir. Eles incluem recapitular e combinar os sinais manuais e outras formas de comunicação. Combinar o que farão em caso de separação do dupla ou de outros problemas. Conhecer bem os equipamentos dos duplas, inclusive a unidade de mergulho e o sistema de lastro, a fonte alternativa de ar e o inflador rápido do BC. Formular um plano que esteja dentro dos limites de treinamento e experiência de todos os membros da equipe, que deve ser seguido embaixo d'água. Ajudar o outro a repassar a lista de verificação ABC antes de cada mergulho. Permanecer sempre próximo e à vista do dupla. Estabelecer um ritmo em que a velocidade embaixo d'água seja determinada pelos limites do membro mais lento da equipe, não do mais rápido. Subir assim que o primeiro membro da equipe atingir um limite pré-estabelecido, como o tempo sem parada no computador de mergulho ou a pressão mínima de ar. Qualquer membro da equipe pode encerrar o mergulho a qualquer momento, por qualquer razão. Entre os fatores que você e os seus duplas precisam discutir com antecedência estão o que fazer caso se separem embaixo d'água. O procedimento mais comum é que os duplas separados procurem pelo outro durante no máximo 1 minuto, depois subam e se encontrem na superfície. Enquanto você procura, há várias ações que podem aumentar a probabilidade de se encontrarem embaixo d'água. Primeiro, olhe ao redor em todas as direções. O seu dupla pode estar muito mais próximo do que você imagina. Você só não observou direito. Se isso não funcionar, tente bater no tanque com o cabo da faca de mergulho ou com outro objeto sólido. Isso pode indicar, pelo menos, se você e seu dupla estão próximos. Você pode também experimentar subir um pouco e olhar em todas as direções para tentar localizar as bolhas do seu dupla. Se vocês conseguirem se reunir embaixo d'água e ainda estiverem dentro dos limites do computador e da pressão do ar, não haverá motivo para interromper o mergulho. Apenas fiquem atentos para permanecerem juntos. Se não conseguirem se encontrar embaixo d'água,
Faça uma subida lenta e uma parada de segurança. Supondo que o seu dupla siga o mesmo procedimento, vocês se encontrarão na superfície. Nesse momento, você e o seu dupla podem decidir se continuarão o mergulho ou não. Lembre-se de que, se puder fazê-lo com segurança, quase sempre é melhor e mais fácil nadar até o ponto de saída embaixo d'água do que na superfície. Mesmo tendo um computador de mergulho para monitorar a profundidade, o tempo e a exposição ao nitrogênio, você precisa planejar o mergulho. O planejamento de mergulho inclui estabelecer de comum acordo o objetivo do mergulho. É passeio, exploração, fotografia, examinar algum artefato subaquático específico? Avisar alguém de que você planeja mergulhar. Familiarizar-se com as condições e com o ponto de mergulho. Determinar os pontos de entrada e saída. Decidir a direção do mergulho e quem será o principal responsável pela navegação. Por último, planejar a profundidade, o tempo e a pressão mínima de subida. A experiência mostra que os mergulhadores que habitualmente realizam os melhores mergulhos e que têm menos problemas são aqueles que planejam o mergulho e mergulham conforme planejado.